Olá, meu nome é Fedra e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Narrativas Sinistras. Bem, hoje a gente vai conhecer a história de Aleister Crowley, a vida e os estudos, o mago do ocultismo, conhecido também como a Besta 666. Essas fontes são tiradas do portal Super Interessantes, então se você quiser também ver lá, você pode estar pesquisando aí no Google, dando um Google, você acha os Super Interessantes. A fonte da história foi tirada de lá. Então vamos para o nosso vídeo e lembrando vocês que, como no outro vídeo anterior, eu vou estar deixando um joguinho que eu estava jogando de fundo do vídeo, beleza? Então vamos pro vídeo. Aleister Crowley, o ocultista que invocou demônios e que até mesmo tentou ressuscitar deuses. O homem que conversava com espíritos, que vivenciou vidas passadas e que até fundou uma religião. Crowley, de 1875 até 1947. Ele transformou a prática de magia num estilo de vida e aos seus 72 anos de idade ficou extremamente conhecido por ser o homem mais perverso do mundo. Seu nome era Edward Alexander Crowley, nascido em 1875 em... Gente, eu vou estar colocando o nome na tela, porque eu não vou saber pronunciar esse nome. Eu sou burra. Na Inglaterra, Crowley veio de uma família cristã, de posses. Seu pai, Edward, ficou rico com a cervejaria da família. Faleceu devido a um câncer quando o filho tinha apenas 11 anos. A mãe, Berta, sua relação com o filho era péssima, onde a mãe chegava a chamá-lo a besta. Quando chegou à juventude, Edward Alexander Crowley mudou seu nome para Aleister e em 1895 entrou para a Universidade de Cambridge. Eu acho que é Cambridge? Eu acho que ou é Cambridge ou Cambridge. Eu vou deixar o nome aqui na tela, tô meio confusa. Que na época ele cursava filosofia e já nessa época ele havia iniciado a sua pesquisa sobre esoterismo. Foi quando surgiram boatos de que ele seria um suposto espião do governo. Até a morte de Crowley, visitou diversos países como União Soviética e Alemanha, e seus motivos eram misteriosos. À chegada de seus 20 anos, Aleister tinha alguns hobbies, e os principais eram o misticismo, escrever poesia erótica, jogar xadrez e escalar montanhas. Ele também frequentava diversos prostíbulos e usava diversas drogas para assim alcançar outros planos espirituais. E a prática de sexo com os fins religiosos seria constante na vida de Aleister Crowley, que era bissexual e adepto de menage à trois e sadomasoquismo. Aleister Crowley então começou a participar de uma organização clandestina que se chamava Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, e foi ali, aos seus 23 anos de idade, que ele assim iniciou sua carreira como místico. Após uma briga com membros antigos, como o poeta William Butler, deixou o grupo, mas a ordem inspirou várias práticas que ele defenderia mais para frente. No ano de 1904, Aleister casou-se com Rose Edith Kelly, e o casal passou então sua lua de mel no Egito, onde Aleister Crowley entrou em contato com um espírito chamado Ayes, que teria ditado a ele o livro de lei entre os dias 8 e 10 de abril. E nessa obra que se encontra o lema mais famoso do mago: faça o que você quiser. Essa entidade Ayes seria emissária de um deus egípcio chamado Hu-Par-Krat, que na Grécia era conhecido como Marócrates, que cuida dos segredos místicos e do silêncio. O livro da lei deu início a Telema, a religião fundada por Crowley, que defendia que o mundo passou por diversas aions, ou fases espirituais. Segundo a Telema, o primeiro aion foi comandado por uma mulher, e o segundo por um homem, e o terceiro e atual por um deus criança, que seria o Hu-Par-Krat.
Para entrar em contato com o mundo espiritual, Crowley praticou magia negra, orgias e ficou viciado em cocaína e heroína. Nunca fez sacrifícios humanos, apesar de ter essa fama até hoje. Aleister também tentou trazer a vida aos deuses romanos como Júpiter e Mercúrio. Mais uma vez, os rituais envolviam sangue de animais, uso de drogas e longos períodos de atividades sexuais. E tudo isso era descrito nos mínimos detalhes em seu diário. E depois de publicado, na forma de um livro, os seus parceiros dessa época, que viviam em Paris, rapidamente se afastaram dele. Na sua residência, que se encontrava na Escócia, a Casa Baleskine, Aleister Crowley tentou contactar o anjo da guarda, por intermédio de rituais bizarros. Ele então teria que invocar 12 demônios, e ele então teria que neutralizar um a um ao longo de 6 meses da mais completa abstinência. Acontece que o ritual foi interrompido, bem no meio porque ele haveria que viajar a Paris. Desde então, a casa ficou marcada pela tragédia, mesmo depois de ser vendida em 1913. O Major Edward Grant, dono do imóvel nos anos 1960, cometeu suicídio, deitado na cama de Aleister Crowley. Jim Wage, guitarrista do Led Zeppelin, também foi dono dessa casa, mas tinha medo de dormir no local. Em 2015, o lugar pegou fogo misteriosamente e hoje se encontra em ruína. Dizem que o lugar ficou assim por conta de diversos rituais que Crowley fez na casa e portais que não foram fechados após a sua saída de lá. Dizem-se que o lugar ficou assim devido a magias e rituais que Crowley tinha feito na casa e portais que ele não havia fechado. Então as entidades invocadas, principalmente demônios, teriam ficado no local. E assim, causando diversas tragédias na casa. No ano de 1909, na sua viagem a Angelina, Crowley invocou 30 demônios em uma cerimônia de magia sexual. Teria sacrificado animais domésticos para o demônio Charozon, conhecido pelo número 333, e por provocar alucinações, ele estudava o Alcorão e as conexões do islamismo, como a magia. No ano de 1920, Aleister fundou a Abadia de Telema, na Sicília, Itália. O espaço era dedicado a práticas de magia. 3 anos depois, um seguidor do grupo, Raoul Loveday, morreu dentro do templo ao ter consumido o sangue de um gato sacrificado. E nessa ocasião, o ditador italiano Benedetto Mussolini expulsou Crowley do país. Mas Aleister Crowley era contraditório. Até os dias de hoje, vários estudiosos discutem se ele era ateu, monoteísta ou politeísta. Mas o certo é que ele flertou com o satanismo e escreveu sobre magia negra. Ele mesmo se denominava a Besta 666. E sua filha, que morreu com 2 anos, tinha o nome de vários demônios. Não vou falar o nome, vou colocar aqui na tela. Não vou me arriscar. Vai que entra aqui na minha casa, nunca se sabe. Temos que tomar cuidado. E no ano de 1920, Crowley ganhou da imprensa britânica o título de homem mais perverso do mundo. Apesar dessa fama, nunca teve muitos seguidores e acabou torrando todo o patrimônio de sua família. E as viagens que ele fazia pelo mundo era bancada por fiéis que participavam junto com ele de seus rituais mais esotéricos. E no ano de 1930, com a ajuda do poeta Fernando Pessoa, Crowley simulou a própria morte em Portugal. E em semanas depois, ele reapareceu em Berlim. E já na sua meia-idade, ele afirma ter encontrado o elixir da vida. E ele diz: "Eu tomei quando eu tinha 40 anos." E escreveu: "Um dia acordei e percebi que tinha perdido toda a minha maturidade." Ele também chegou a dizer que os efeitos foram tão duradouros que aos seus 47 anos ele se sentia como se ele tivesse 30 anos. Em sua viagem a Nova York, ele conheceu Amanda
que eu não sei pronunciar o sobrenome dela, vou estar colocando na tela, e Alice Richardson. Os três teriam contactado o ser Alamatran. Eu acho que é assim que se diz, mas vai estar o nome na tela. Era um tipo de alienígena que eles teriam contactado no ritual que eles tinham feito. Crowley teve relações com Alice, que engravidou e logo depois teria perdido o bebê. Apesar dele ter se declarado ao contrário de aborto, esse tipo de ato marcou a vida de Crowley. As outras experiências realizadas em um período de estudo base do taoísmo chinês, levaram Crowley a vivenciar vidas passadas. E ele acreditava ter sido o líder taoísta Ge Xuan do século XV, o ocultista então Alessandro Cagliostro no século XVIII e o mágico Eliphas Levi do século XIX. E quando o sol nascia e se punha, Crowley conduzia um ritual aos deuses Ra. Ele também realizava missas gnósticas, variações dos rituais de missa negra. Seus seguidores andavam com lâminas nas quais se cortavam sempre que precisavam receber favores de entidades de civilizações milenares da Grécia, do Egito e da Babilônia. E então, Aleister Crowley morreu no ano de 1947, pobre e quase sem seguidores. Mas a maneira que ele fez tudo isso inspirou outros esoteristas que ajudou a aumentar a corrente neopagã do mundo ocidental nos anos de 1960 e 1970 e deixou sua marca na cultura, até mesmo incluindo o Brasil, como o escritor Paulo Coelho e o cantor e músico Raul Seixas. Eternizaram o hino Sociedade Alternativa, que prega: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. E o que aconteceu com a Sociedade Thelma? Bem, ela ainda existe da mesma forma como na época de Aleister Crowley, com vários barulhos e rumores e com poucos seguidores. E essa foi a história de Aleister Crowley, a história desde seu nascimento até sua morte, e o que ele fazia sobre magia negra, e todo o seu conhecimento que ele tinha sobre isso. Bem, o que você achou da história de Aleister Crowley? Bem, gente, lembrando aqui, se vocês também quiserem mandar relatos que vocês tenham passado sobrenatural, eu vou estar aceitando se vocês quiserem mandar, beleza? Então, vocês podem escrever para mim aqui e eu vou estar lendo. Pode também me falar que tipo de assuntos de terror ou histórias, lendas ou outros assuntos que vocês queiram que eu esteja trazendo aqui no canal, tá? A voz de vocês também conta muito aqui. Então, deixa nos comentários, se inscreva no canal se você não se inscreveu e faça parte da família Narrativa Sinistra. Bem, eu vou estar esperando vocês nos próximos vídeos. Eu espero que vocês não tenham pesadelos com Aleister Crowley e que vocês consigam dormir muito bem. Um beijo e até o próximo vídeo.